Olá, fãs de filmes de ficção científica com terror e monstros. Aqui é o Luiz do Monstros e Aventuras e hoje vamos trazer para vocês quais são os filmes de terror mais antigos do mundo de zumbis. Mais precisamente duas obras. Uma que traz o termo finalmente zumbi para o cinema, inclusive com um ator famoso que eu vou comentar para vocês aqui, e o outro que traz a visão mais moderna de filme de zumbi, onde temos a criatura gerada através de tecnologia, né? Já que atualmente a gente tem zumbi não criado através de feitiçaria, mas a maioria dos casos, nos filmes e obras, a gente tem algum tipo de ficção, toxina, etc. Então esse zumbi tecnológico, ele tem um filme específico que origina esse gênero. Então, venham comigo através dessa jornada. E, para começar, temos a obra White Zombie, ou Zumbi Branco, apesar que aqui no Brasil já teve vários nomes genéricos de morto-vivo que ganhou o filme. Mas o White Zombie, de 1932, ele começa, em primeiro lugar, colocando justamente o nome zumbi, diretamente no título do filme. E aqui temos um casal que vai até o Haiti passar férias, mais precisamente passar a lua de mel. Só que eles acabam não escutando os avisos de moradores locais de certas regiões, coisas que não devem ser feitas lá dentro, e acabam se deparando com um senhor de terras que usa feitiçaria para controlar os seus operários. Basicamente, ele escraviza as pessoas usando a magia, e ele deseja, esse senhor de terras, esse feiticeiro, roubar justamente a noiva do protagonista, gente. Inclusive o White Zombie, o nome do título, de se referir diretamente ao fato do vestido de noiva branco da esposa do cara, né? Já que o herói, na história clássica, precisa resgatar a mocinha do feiticeiro do mal, que existe há séculos, acaba sendo desenvolvido dentro dessa história. E aqui temos alguns elementos importantes. Quem faz justamente o feiticeiro é o Bela Lugosi, que no ano anterior faz sua estreia no cinema de terror através do Drácula. Inclusive, ele acabaria ficando imortal justamente fazendo a história, mais precisamente personagens no cinema de terror, justamente que impõe aquela coisa de nobre, antigo, com conhecimentos ocultos, como grande vilão da maioria das histórias que ele protagoniza, né? Inclusive, temos uma estrutura bem estilo gótica, né? Onde temos o castelo, o segredo sombrio, a pessoa monstruosa que tá lá dentro, que é o feiticeiro, né? Inclusive, o verdadeiro vilão e monstro é o feiticeiro, não na prática os zumbis, que na verdade são escravizados por ele. Inclusive, temos uma crítica social importante dentro desse filme. Então, apesar de termos alguns problemas, como o fato de que apenas alguns dos personagens, no meio de um filme que teoricamente se passa no Haiti, serem pretos, enquanto muitos dos coadjuvantes, na verdade, são brancos, a gente tem a questão de uma crítica importante, onde temos o fato de que ele é um vilão, especialmente por tratar no século XX as pessoas como escravos do século XIX, o que é uma coisa bem interessante e uma tocada social até que bem forte, considerando que estamos falando dos anos 30 nos Estados Unidos, onde ainda havia muita pressão e influência das coisas que aconteceram no século anterior. Além disso, a gente tem o fato de que esse filme ele é tão primordial que temos uma banda que se inspirou nele para dar nome a si mesmo, que é a banda White Zombie, que ela origina-se nos anos 80 e é justamente o Rob Zombie que era o vocalista da banda. Então, quando ele pega e começa a desenvolver na sua, digamos, carreira musical, ele já tem uma certa influência do terror, tanto no nome da banda, quanto no estilo e certas músicas que elas vão produzindo, para posteriormente pegar, ele continua ainda no meio musical, mas principalmente depois que ele sai da banda, ele começa a dirigir filmes de terror. Tanto que o clássico Halloween, ele tem um remake, uma duologia, que foi feita pelo artista Rob Zombie. Então, para vocês terem ideia, o quanto, mesmo esse filme sendo teoricamente secundário, só de 1 hora de duração, ele origina um gênero e tem algumas influências que são diretas até hoje. Inclusive, uma outra coisa importante é que o filme, ele foi sendo feito baseado num livro que virou peça de teatro na época e, como estava famoso, ele foi adaptado. Só que estamos falando de uma obra onde temos caucasianos fazendo uma interpretação
própria de histórias e lendas africanas que existem no Haiti. E o que acontece é que existe um filme nos anos 70, isto é, mais de 40 anos depois que foi feito, que faz justamente o inverso, onde temos realmente a visão afro-americana, isto é, mais raiz mesmo dessas histórias, que é o Zumbis de Sugar Hill, onde temos uma mulher, que é a Sugar, cujo noivo ele é assassinado por um grupo de gangsters, e ela faz um acordo com uma feiticeira que traz zumbis de volta justamente para caçar os gangsters que mataram o marido dela. Então, essa fica a dica para quem quiser uma visão diferente, justamente invertendo a questão tradicional, e invertendo não, na verdade, trazendo de volta justamente as suas origens, diga-se de passagem, né? Onde os zumbis são do bem, entre aspas, os zumbis de Sugar Hill. Agora, retornando e indo pro próximo filme primordial, que está nas raízes do terror de zumbis, esse clássico é o filme Walking Dead de 1936. Pois é, o filme, ele dá origem também ao nome da série, tanto de quadrinhos quanto de televisão, mais famosa de zumbis que já foi feita, né? Mostrando uma coisa também importante, gente. Esses filmes que eu tô falando são filmes curtos, de 1 hora de duração, filmes de baixíssimo orçamento, né? E muitas vezes vistos como filmes ruins ou de pior nível, entre aspas. Só que, gente, a partir dessas obras menores, de baixo orçamento, onde inclusive você não tem grandes expectativas, é onde você consegue experimentar as maiores partes de conceitos diferentes, sendo de técnicas de filmagem, de som, histórias, personagens, artistas, etc, né? Então, é sempre bom deixar esse preconceito que temos de lado dessas obras ditas menores, porque muitas delas originam justamente grandes coisas. Sem os materiais que eu estou falando aqui, jamais existiriam coisas como a saga Resident Evil no cinema, por exemplo, ou o clássica Noite dos Mortos-Vivos de Romero, ou mesmo a comédia de terror A Volta dos Mortos-Vivos, que virou pentalogia, inclusive. Então, retornando, em Walking Dead de 1936, mesmo ano, inclusive, onde foi lançado um filme chamado O Contra-Ataque dos Mortos-Vivos, né? O Ataque dos Mortos-Vivos, que era para ser uma continuação justamente do filme do Zumbi Branco, só que ele acabou desenvolvendo depois história própria, então ele era... Mas mostra que realmente na época já estava tentando reassumir, retomar esse conceito de zumbi, mas aqui temos um pianista em Walking Dead, que vê um grupo de cientistas sendo perseguido pela máfia, ajuda os cientistas, inclusive ajuda a depor contra os mafiosos. Porém, o que acontece é que os mafiosos depois, depois do julgamento, uma parte deles que está fora, pega e mata o pianista. Só que os experimentos desses cientistas que ele salvou, esse casal de cientistas que ele salvou, era justamente envolvendo a tentativas de ressuscitar pessoas. O que pode parecer até macabro, estranho, mas a gente tem que lembrar que, inclusive, as técnicas de ressuscitação, de morte, de massagem cardíaca, respiração boca a boca que temos atualmente, elas foram desenvolvidas há poucas décadas, pelo menos como a gente conhece, inclusive a reanimação cardíaca com a desfibrilação, né? Então, não podemos dizer que esse filme não tem um pouquinho de inspiração nas pesquisas que existiam na época, de justamente você conseguir pegar e tentar reverter esses momentos onde a pessoa estava à beira da morte, poderia você pegar e puxar de volta, diga-se de passagem, né? Então, aqui eles tentam ressuscitar o pianista, fazendo o experimento, que inclusive está incompleto, lembrando muito, inclusive, a ressurreição do Frankenstein, né? O que faz todo sentido, já que o Frankenstein ele é feito de pedaços de corpo, então ele não deixa de ser um precursor das histórias de zumbi, apesar que no caso do Frankenstein ele não chega a ser um zumbi, inclusive, tanto por causa do termo não ser utilizado, como também pelo fato que, na verdade, temos uma criatura nova que é criado com partes de outras, né? Então ele é muito mais um ser artificial do que outra coisa. E aqui, então, quando o pianista ele ressuscita, mas, na verdade, ele entra num estado de transe temporário, então ele não consegue ficar vivo por muito tempo. E nesse estado de transe, nesse estado mental meio estranho, ele sai por aí caçando os criminosos que o mataram. E como vocês estão percebendo, existe
existe toda uma linha que existia no passado e que hoje, vez ou outra, é retomada por alguns filmes interessantes, que é justamente a mescla entre filme de gangster e filme de terror. Então, temos várias obras interessantes, inclusive que já foram trabalhadas aqui no canal, como o de zumbis radioativos do filme A Criatura do Cérebro Atômico, que temos aqui na nossa playlist os zumbis mais estranhos do mundo, galera. Então, aqui a gente tem justamente a primeira vez, só que através de tecnologia, através de raios, eletrodos, etc., uma criatura sendo transformada em zumbi artificialmente, e posteriormente seriam feitos nesse período outras obras derivadas também. A radiação começa a ser usada também como fonte para você criar zumbis em filmes no futuro também, lixo tóxico, coisas alienígenas, espaciais que as pessoas pouco conhecem, materiais desconhecidos e por aí vai, né? Então, essas duas obras, inclusive, vieram no Brasil pela Versátil Home Video, que traz, inclusive, várias coletâneas de terror, inclusive foi na coletânea Sessão Dupla do cinema, se não me engano, além da Versátil ter também várias coletâneas de zumbis clássicos também que eles lançam no Brasil. Eu quero saber de você, quais filmes de zumbis mais antigos vocês assistiram, como foi que vocês começaram a se interessar pelo gênero, coloca aqui embaixo, compartilhe com seus amigos, dê o seu like se gostou e até o próximo vídeo. Falou!